Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. E qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhe fará saber o seu conserto. Eu acabei de citar o Salmo 25, do verso 11 ao 15. Deus abençoe nossa audiência maravilhosa. Mais uma oportunidade, pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, ocupando esse estúdio para levar uma palavra de fé e de esperança através do programa Despertar com Jesus. Desejo a nossa audiência invisível um bom dia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sejam com todos. Que essa palavra ela possa penetrar nas vossas almas, né? Conforme está lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 11, diz que a palavra de Deus ela é como uma espada aguda que penetra na alma, juntas e medula, né? Que Deus abençoe a toda a nossa audiência. Quero mandar um alô para os nossos queridos irmãos de todo o Brasil, em especial ali também de Moçambique, né? Nessa oportunidade, nós iremos falar um pouquinho sobre expiação. Nós vamos hoje trabalhar no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Mas, antes de lermos a Escritura, nós iremos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa com o cantor Júnior, que diz O Sangue. Sei que eu não estaria aqui, sei que eu não estaria aqui, se não fosse o sangue derramado ali. Sei que eu não estaria aqui, fui da glória de Deus separado, o direito de filho perdi, mas no sangue da cruz fui lavado, é por isso que estou hoje aqui. Sei que eu não estaria aqui, sei que eu não estaria aqui, se não fosse o sangue derramado ali. Sei que eu não estaria aqui, o caminho pro céu foi fechado quando Adão lá no Éden caiu, mas o sangue na cruz derramado novamente o caminho abriu. Sei que eu não estaria aqui, sei que eu não estaria aqui, se não fosse o sangue derramado ali. Sei que eu não
Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Nós vamos ler aqui, Romanos 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor seja com todos. Pai, abençoa essa meditação, essa tua palavra, Senhor, que ela possa descer do céu como maná. Que cada um que ouvir essa palavra, se tiver alguém enfermo, possa ser abençoado, ser curado, ser liberto. Se tiver alguém triste, abatido, alguém nas drogas, na bebedeira, ó Pai, nesse mundo perdido de pecado, sem salvação, mas que possa aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas almas. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre sangue. Todos nós sabemos que o sangue são hemácias que, através dos glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, correm nas nossas veias, né? E nós queremos falar um pouquinho sobre expiação. Porque nós estamos vivendo uma hora muito terrível, uma hora enganosa, né? Mas acredito que Deus ainda está falando, aconselhando, advertindo, né? Porque, como diz o profeta William Marrobrana, que vem no espírito e virtude do profeta Elias, Deus, ele não vai chamar ninguém ao julgamento sem antes de advertir. Conforme está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, ali ninguém vai falar: Senhor, eu não ouvi a sua palavra, mas nós queremos falar um pouquinho sobre a expiação. A expiação, vocês sabem que lá no Velho Testamento, ali nos dias do profeta Moisés, então, ali o pecador, ele tinha que ir de ano em ano, lá falar com o sacerdote, e ali ele ia carregar de tanta culpa, de tanto pecado, de tanta vez criminalidade que tinha cometido, né? Então a pessoa ia lá e levava lá rolinha ou pombinha, ou senão um cordeiro, só que tinha que ser um cordeiro sem mancha, porque a mancha é o tipo do pecado. E ali, então, o sacerdote pegava aquele animal e degolava ali, e aquela pessoa que se achava culpado, então, quando aquele sangue estava sendo derramado daquele animal, ali aquele pecador colocava as mãos sobre aquele sangue, banhava as suas mãos, e ali, aquele sangue, ele não purificava pecado, ele apenas cobria o pecado, né? Porque o sangue de bode, de ovelhas, de pombinho, de novilho, não purifica, só apenas cobre, né? E nós sabemos que ali aquela pessoa ia ali carregada de culpa. E ali então, aquela pessoa voltava no outro ano, quem sabe com outras culpas, com outros pecados, e tinha que ir de novo lá, naquele sacrifício. E aquele pecado, então, era coberto com aquele sangue. E nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, ele não cobre pecado. Tem alguém que está nos púlpitos pregando, com a vida carregada de prostituição, adultério, roubo, jogatina, com engano, fazendo trapaça, e pensa que os pecados dele estão cobertos.
Ele está pensando que está coberto. Mas, como diz a palavra de Deus, todas as coisas, o apóstolo Paulo chega a dizer, todas as coisas estão patente e nua diante daquele que nós um dia iremos tratar com ele. Então não adianta você querer hoje ocultar o pecado da igreja, ocultar o pecado da sua esposa, do esposo, do filho, da filha, da sociedade. Mas naquele dia vai estar tudo patente e nua diante daquele que nós iremos tratar. Agora, aqui no livro de 1 São João, capítulo 1, nós vemos que João chega a dizer, capítulo 1, primeira epístola de São João, universal, diz assim, capítulo 1, verso 5, vou começar. Esta é a mensagem que dele nós ouvimos e vós anunciamos que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Se nós dissermos que nós temos comunhão com ele e andarmos em treva, nós mentimos, porque não praticamos a verdade. Quando você está em pecado, não adianta você ter o seu PhD, seu LLD, você ser uma pessoa de destaque aí no meio religioso. Você está mentindo. Mas você não está mentindo para Deus, você está mentindo para você mesmo, tá? Então, diz aqui, ó. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica todo o tempo. Então, por isso que naqueles tempos lá do Velho Testamento, o pecador tinha que ir todos os anos lá. Mas hoje não. O que é expiação? É você reconhecer que você é um miserável, que você está condenado à morte. E o apóstolo São Paulo, aqui os Romanos 3, no verso 23, ele não estava falando de uma morte física, porque se fosse uma morte física, era fácil, mas ele estava falando de uma separação eterna, por causa da queda do homem, do Adão, que lá no Jardim do Éden, todos vocês sabem, ele transgrediu a palavra de Deus. E nós sabemos que o cordeiro lá, que Abel, um dia, ele sacrificou, aquele cordeiro ali era o tipo de Cristo. Cristo é o cordeiro pascual. Ele não precisava expiar, porque ele não tinha pecado. Jesus não precisava fazer expiação pelos seus pecados, porque ele não era pecador, mas ele se tornou culpado por causa dos meus, dos seus e dos nossos pecados. Por quê? Alguém até falou assim, mas por que não poderia ser um anjo? O anjo não tem sangue, anjo é espírito. E anjo não conhece o que é pecado. Por que não podia ser um profeta do Velho Testamento? Não podia também, porque ele nasceu em pecado. Então tinha que ser um sem mancha e sem pecado. E esse único é Jesus Cristo. Vocês podem ler aqui no livro de Salmo, que nós vamos ver que foi o próprio Deus que desceu da sua glória. Aqui no Salmo de número 8, eu creio que nós vamos encontrar isso, e o próprio Deus, ele desceu do céu. Aqui, nós vamos ver aqui. Ó,
diz que o próprio Deus, ele desceu dos céus e ele se tornou um de nós, um mortal. E ele, então, não tinha como morrer em espírito. Então, ele veio na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele assumiu toda a culpa nossa. Então, quando ele estava ali na cruz do Calvário, derramando aquele sangue, ali ele estava pagando uma dívida, uma cédula que ninguém poderia ter ela no mundo. Vocês veem aqui que no próprio livro de São João, aqui no capítulo 19, no verso 30, vocês encontram aqui, ó, que Jesus, ele tomou o vinagre e disse: está consumado. Está consumado. Então, o homem, quando o Adão caiu, o homem não tinha mais contato com Deus. Vocês sabem que ali na virada do dia, todos os dias, à tarde, Deus, ele vinha ali, passeava no Jardim do Éden, e ali então ele chamava Adão. Adão, e Adão respondia. Então, ali, Deus tinha comunhão com o homem boca a boca. Mas, conforme diz o profeta Isaías, que os nossos pecados faz divisão entre nós e Deus. Nós vamos ver aqui no livro de Levítico, no capítulo 23, vocês vão ver algo maravilhoso, que nós temos que saber que o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado para nos purificar. Agora, se você aceitou Jesus Cristo, se você reconheceu que você estava morto em pecado e você aceitou ele como seu único e suficiente Salvador, aí o que acontece? Ele perdoa os seus pecados, as suas iniquidades. Aqui no livro de Levítico, no capítulo 23, verso 26, diz assim: e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 do 7º mês será o dia da expiação, e tereis uma convocação, afligi as vossas almas, e ofereceis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é um dia de expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpado. E outra, quando você vê um ser humano que ele está conformado com o pecado na vida dele, essa pessoa, ele já está condenado. Ele não está sentindo o peso da culpa que ele está sofrendo. Eu dou graças a Deus, porque todas as madrugadas eu busco a presença de Deus. Eu peço para Deus perdoar todos os meus pecados, todas as noites, todos os dias. Porque se você não pedir para Deus te perdoar, um dia será tarde demais. Quantos estão deixando para a última hora? Naquele dia lá de julgamento, vai ser tarde para você. Porque Deus, ele adverte o homem antes. Não foi assim que aconteceu? Lá no livro de Gênesis, capítulo 6,
Noé, né, advertiu o povo, vai acontecer um dilúvio, vai acontecer um dilúvio. E o povo zombava. Hoje o povo está aí mergulhado no pecado. Igreja cheia de mulheres, cabelo cortado, com a boca cheia de batom, a orelha cheia de brinco, roupa outra até roupa indecorosa. Estão alofando a Deus. A Bíblia diz que eles louvam com os seus lábios, mas os corações estão longe de Deus. Ai dessas pessoas que estão com seus corações longe de Deus, nós temos que lançar com a nossa alma cada dia mais perto, porque o dia que ele pedir conta, porque você sabe, lá no livro de São Lucas, no capítulo 12, tem uma passagem lá de um homem muito rico. E ele, então, ele pensava assim, a minha alma, ela tem que armazenar muita coisa para se satisfazer. E aquele homem, então, ele chamou seus servos lá, derrubou o celeiro pequeno que tinha, e ali então construiu grandes celeiros. Aí no final da colheita, ele falou para a alma dele, descansa, descansa, alma. Como que o homem vai descansar a alma dele no dinheiro? Nós temos que descansar a nossa alma em Jesus Cristo, que Ele está lá no trono, intercedendo por nós, dia e noite. E ali, então, a Bíblia chamou aquele homem até de louco. Ó louco! Você tá louco! E é por isso que o apóstolo São Paulo, lá no primeiro Timóteo, no capítulo 6, ele falou para Timóteo, Timóteo, os homens vão descansar a alma no seu dia. É por isso que hoje, esses homens que são pastores, bispos, arcebispos, apóstolos, eles correm atrás do dinheiro. Eles não querem saber. Saqueia a igreja, sacrifica as ovelhas. Às vezes não tem nem condição de comprar um pão para comer, mas tem que dar oferta, tem que dar o dízimo, porque eles precisam de riqueza para agradar a alma, não saber um dia que eles vão para o inferno, conforme está lá no livro de São Mateus, no capítulo 7, verso 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Não é porque você fala, eu estou pregando no nome do Senhor, eu estou expulsando os demônios, eu estou expulsando as enfermidades no nome do Senhor. O seu lugar, um dia você vai enfrentar a tribulação e o fogo do inferno. Mas, você sabe que o sangue ele tem voz. Ué, tem? Então, por isso que o sangue de Jesus Cristo fala até hoje. Vamos ver aqui se o sangue tem voz. O evangelista, você fala as coisas. Será que você não é meio louco, não? Aqui está. Gênesis capítulo 4, verso 9. E disse o Senhor para Caim. Caim era um adorador também de Deus. Hoje o mundo está cheio de adoradores. E disse Deus, o Senhor, onde é que está Abel, o teu irmão? E ele se rebelou contra Deus e disse, não sei, eu sou por acaso guardador do meu irmão? Gente, quem quiser se rebelar contra Deus, se rebela. Mas o seu fim é pior, é drástico. E ele se rebelou contra Deus. Mas disse Deus, o que você fizesse com Abel, teu irmão? Porque a voz do sangue dele, do teu irmão, está clamando a mim desde a terra. Então, meus queridos, vocês sabem que o sangue de Jesus Cristo, ele não é sangue de bode, não é sangue de novilho, não é sangue de pombinha, não. É o sangue do próprio Deus.
Você quando nasce de novo, você quando é redimido pelo sangue de Jesus Cristo, nas suas veias não tem mais que correr o sangue, o seu sangue, tem que correr o sangue de Jesus Cristo. Aqui no livro de Êxodo, estava lendo isso hoje, que Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar para nos salvar. Aqui no capítulo 12 de Êxodo, vocês sabem que Deus tinha falado para Abraão que a semente dele ia ficar escravizada por 400 anos, embora que ficaram mais 30 anos a mais lá. Mas que um dia ele ia livrar aquele povo lá das garras de Faraó. Ele ia livrar o seu povo lá do Egito. Deus do céu, ele estava vendo o sofrimento do povo lá. E Deus também nessa era de Laodiceia, essa era decadente, diz que é uma era rica, mas é rica de pecado, é rica de miséria, sem Deus, é uma era cega, nua. E aqui, Deus falou então que para Abraão, que ele ia tirar a sua semente lá do Egito. E aqui vocês vê no livro de Êxodo 12, que para ir lá tirar, Moisés, ele foi lá para tirar o povo. Aí o que aconteceu? Ali, Moisés, então, houve uma matança, né? Ele falou que... Deus falou para Moisés, Moisés, o anjo da morte vai passar pela terra. Êxodo 12, aqui pertinho do verso 29, vocês podem encontrar que Deus falou para Moisés, eu vou tirar, ainda que tem que custar a morte. E ali, então, quando Moisés chegou lá, ele falou para o povo de Israel, olha, vocês têm que se preparar, porque nós vamos sair. Chegou o tempo de sair. Nós estamos num mundo pecaminoso, um mundo que está sujeito à destruição, qualquer momento desse. Lá, o livro de Apocalipse, capítulo 6, vai haver uma tribulação de 3 anos e meio. Então, aqui Deus falou que era para cada pai de família que quisesse obedecer a ordem de Deus. Porque quem falou para Moisés foi Deus que falou para ele. Aí Moisés falou para cada pai de família, olha, mata um cordeiro, passa no umbral da porta, come a carne cozida e assada, come a carne assada. E ali não podia comer nada cozido, tem que ser assada. E passa o sangue, porque Deus falou para Moisés, eu vendo o sangue, eu passarei por cima de vocês. E ali, então, diz que a morte ia atingir o primogênito de cada família. Poderia ser de Faraó, poderia ser da alta sociedade, podia ser famoso, mas a morte, se não obedecesse a palavra, a morte ia pegar. Agora, conforme está lá no livro de São Mateus 24, 35, o céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras não passam. E a palavra de Deus diz em Isaías 43, quando eu quero agir, ninguém pede. E ali então os pais matou os cordeiros, comia a carne assada e passava o sangue no umbral. Aí passava aqueles bonitão, aqueles... O problema nosso é que o mundo está cheio de pregador inteligente. Fala que nada mais é pecado. Eu conheço um pastor que falou para a igreja dele que se estiver torcendo para a seleção brasileira,
não é pecado. Aonde que está? O que tiver fora da Bíblia é anátema, é um evangelho excomungado. Aí ali, então falava assim, mas olha, isso aquilo aí vai ficar um fedor danado, vai juntar mosca. O pai de família que estava obedecendo a palavra de Deus falou assim, não me importa se vai juntar mosca, o que vai juntar? Eu quero saber que o meu filho, o primogênito, vai ser salvo. E os filhos dele chegavam lá no pai, eu posso estar tranquilo, pai, que eu não vou ser morto? Não, meu filho. Pode. Eu estou cumprindo com a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é da boca de um PhD, de um LLD, não. Aí, perto da meia-noite, como diz aqui, houve um barulho na cidade. Ali houve um remorso. Ali era um gritaeiro. Falava, o que está acontecendo? E os filhos falavam, ó papai, lá em cima morreu o primogênito. Meu filho, descansa! Descansa! Eu fiz o que o profeta de Deus. Se você descansa nas palavras de Deus, se você descansa no Senhor, você tem certeza que nem medo da morte você não tem. Porque Jesus Cristo já venceu a morte na cruz do Calvário. A ponte que estava quebrada, aquele caminho que nós não poderíamos prosseguir. Hoje nós podemos prosseguir, porque o próprio Jesus chegou a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai, a não ser por mim. Agora, se você quer Jesus, por esse seminarista, por esse teórico, enfeminado, eu digo, aí você está perdendo teu tempo, que ele não vai dar conta nem da alma dele. Naquele dia lá ele vai perecer. E se você for por esse seminarista, esses teólogos aí, que só sabe perverter a palavra, torcer a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, uma coisa certa, aqui o sangue evitou que os primogênitos morressem. E se você crer que aquele dia, aquela sexta-feira, quando Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava ali na cruz do Calvário, né? Vertendo aquele sangue precioso, aquilo ali era a lembrança de toda a humanidade. Do rico, do pobre, do preto, do branco, seja quem for, ele estava lembrando de toda a humanidade. Agora, se você não lembrar daquela expiação, daquele sofrimento de Cristo, Jesus Cristo sofreu. Ele sofreu angústia de morte. Então você tem que olhar para aquela expiação e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se eu não tenho dado conta, Senhor, viver a sua palavra, é a melhor coisa que eu tenho que fazer, Pai, é procurar cada dia mais, estar perto de Ti. E uma coisa eu digo, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Ali no livro de São Marcos 16 diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Já está condenado para ir para o fogo do inferno. Então é melhor você, como diz o próprio Jesus, lá em São João 5,39, examina as escrituras. Não examina um seminarista, não examina um teólogo, não. Examina as escrituras. Porque é ela que cuidará, que cuida de mim, diz quem eu sou, né? Jesus disse, a palavra, as escrituras, ela testifica de mim. Que Deus abençoe nossos irmãos, né, os nossos ouvintes, que Deus abençoe cada um. Se você não foi batizado ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo bíblico, tá? Não é aquele batismo de São Mateus 28, 16, não. Aquele ali não foi um batismo, aquele lá foi uma ordem que Jesus deu. Agora, você acha que Jesus ia dar uma ordem para os discípulos, para os apóstolos, e lá na frente ele quebrar a palavra dele? Jesus nunca falou que os apóstolos quebrou a palavra dele. Mas que Deus abençoe. Você sabe que o batismo verdadeiro, você vai encontrar lá em Atos 2,37, Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 19,5, Atos 22,16. O próprio apóstolo Paulo, ele reconheceu. O apóstolo Paulo, ele viveu os pés de Gamaliel mais ou menos 30 anos. Um dia ele ia para Damasco, lá perseguir o povo de Deus. Aí Jesus cruzou o caminho dele e ali ele falou assim, Saulo,
por que é que você está me perseguindo? Aí Saulo caiu por terra. Você também tem que cair por terra. Às vezes você precisa bater com a cara no chão para você se levantar redimido pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a nossa audiência e até a próxima, com fé no Filho de Deus. A fé que é de vencer o mundo.